Nesta hora eu quero trazer uma palavra, mas muito mais do que uma palavra, um direcionamento para a sua vida. Trazer algo especial para você entender definitivamente o que Deus quer de você. Mas você vai entender que não se trata do que Deus quer de você, mas é o que Ele quer que você viva plenamente. Nesta hora eu quero compartilhar uma palavra para você, que você poderá compartilhar com outras pessoas. Pessoas essas que estão sem saber o que fazer nesses últimos dias. Pessoas que estão com seus entes queridos nos hospitais, nas UTIs, orando, clamando, chorando, porque precisam de uma resposta. Então eu digo para você nesta hora: abra o seu coração e deixa a luz do céu entrar. Abra a sua mente para as coisas de Deus, porque talvez nesses últimos dias a sua mente está sendo impactada com tantas fake news, com tantas notícias que não prestam, com tantas coisas que não te traz paz, que não te traz refrigério. Mas nesta hora eu quero trazer o Evangelho de Cristo para a sua vida. A palavra Evangelho significa boas novas. Cristo disse que nós deveríamos levar o Evangelho, ou melhor dizendo, levar as boas novas. Mas fala para mim, o que você tem escutado nesses últimos dias? Boas novas ou más notícias? É por isso que nesta hora eu quero orar com você primeiro e pedir que Deus mude a sua história. Um dia Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, e Ele pode mudar a história. E se você realmente souber o plano dEle para a sua história, você vai amar a história dEle. Você vai amar até mesmo a rude cruz que um dia se erigiu para trazer vida e vida com abundância para você. Talvez você tenha escutado tanto tipo de mensagem, tanto tipo de pregação, mas pregação só que te motiva, mas não te dá o caminho que você precisa fazer. É muito fácil você escutar uma pregação positiva, alguém que fala muito bonito, mas depois que você escutou aquilo, você continua com a sua vida do mesmo jeito, as coisas não dando certo, tudo dando errado, enfrentando sempre gigante, algumas vezes ganhando, outras vezes perdendo. E o que Deus tem para você é um direcionamento de Deus. A mensagem da cruz pode mudar a sua história. Milhões de pessoas mudaram a sua história porque entenderam o propósito de Deus. E talvez ainda você não entendeu o propósito de Deus. E se você não entendeu o propósito dele, o seu processo pode demorar um pouco mais. Porque dentro do teu processo, que está diante do grande juiz, que é Deus, e só Ele pode te julgar, só Ele pode julgar a sua causa. Quando está faltando algo lá, o advogado fala: ei, precisa anexar algo novo nesse processo. E talvez é esse algo novo que você precisa aprender. O processo de Deus tem a forma certa. Não é com jeitinho, não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito dele. Coloca a mão no seu coração nesta hora, onde você estiver, e vamos falar com o Criador. Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade. Obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado por estarmos, Senhor, podendo respirar, falar, ouvir, caminhar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te adorar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter decidido, ter deixado algumas coisas estar aqui hoje. Porque quem não veio não poderá mais consertar isso, mas poderá mudar daqui para frente. Ah, Senhor, obrigado pelas escolhas corretas. E tem misericórdia das escolhas erradas que nós fizemos. Mas que possamos entender, ó Pai, o teu querer sobre as nossas vidas.
para alcançarmos o melhor de Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém e amém. A palavra que eu quero trazer para você está no Evangelho de Jesus conforme João escreveu. Gosto muito do Evangelho que foi escrito por João, ouvindo os testemunhos de Cristo. É um dos evangelhos mais completos que você pode ler e deve ler, o Evangelho de João Marcos. O capítulo de número 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Eu quero ler só 4 versículos para poder impartir o que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Jesus, conforme João escreveu, capítulo de número 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E diz assim os primeiros 4 versículos. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo de número 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Você que está aqui na nave do templo, você pode se assentar. Você que está na sua casa, acompanhe agora. Entenda que Deus tem um direcionamento para você. Deus fala ao meu coração que olha para você e vê o quanto você está cansada, o quanto você está cansado de enfrentar uma vida aos seus olhos injusta, enfrentar situações dentro da parentela em que você não suporta mais, pessoas em que você ajudou e trair a sua confiança, pessoas que você ama e você vê que não consegue se endireitar, pessoas que você sabe que poderia estar fazendo o melhor, mas resolveram simplesmente ficar parado. E é sobre isso que eu quero falar. Pessoas que não entenderam o chamado de Deus para suas vidas. Pessoas que não entenderam o próprio processo de Deus na sua história. E quando nós não entendemos o processo de Deus, nós choramos. Quando nós não entendemos o processo de Deus, nós sofremos. Quando nós não entendemos o processo de Deus, parece que tudo vai dar errado. Nesta hora, eu quero falar uma mensagem diferente. Você já escutou de todas as maneiras alguém pregando sobre Lázaro, mas eu quero falar de uma maneira diferente e simples, que Deus falou ao meu coração. A primeira coisa que você precisa entender é que Lázaro era amigo de Jesus. Jesus, quando passava em Betânia, Jesus passava na casa de Lázaro. Marta e Maria recebiam Jesus, o Senhor, com uma hospitalidade incrível. Você tem um amigo em que você tem vontade de voltar lá porque você foi bem recebido? Você viajou para um outro estado, para um outro país, para uma outra cidade, em que você esteve na casa de um amigo ou de um parente que você fala: poxa, que saudade daqueles dias que eu estava naquele lugar. Sabe por quê? Porque te atenderam bem. Sabe por quê? Porque te deram atenção. Você sabe por quê? Porque pararam aqueles dias para dar o melhor que eles poderiam oferecer para você e para sua família. Talvez hoje você não está bem, porque aonde você está, você não está tendo a atenção que você teve aonde você estava. Você não está bem porque algo não está acontecendo como você queria. E
E a palavra desta hora vai dar uma direção para você poder entender. Porque muitas das vezes o que acontece em nós não se trata do que as pessoas fazem conosco, mas se trata de um processo de Deus em nós, em que Deus quer nos tornar pessoas melhores. Assim como você viu nas pessoas em que você visitou, onde você se hospedou, que te atenderam bem e você tratou elas bem, talvez você trata alguém mal hoje e você quer que essa pessoa trate você bem. Então não se trata de quem te trata mal, mas se trata de quem você é e como você se move diante da situação. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, que Maria e Marta eram amicíssimas do Senhor, e Lázaro fica enfermo. E quando ele fica enfermo, uma de suas irmãs manda um recado para o mestre. E o recado é: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Olha só, não era qualquer pessoa. E não era qualquer amigo. Porque talvez você não saiba, ou não prestou atenção. Porque mesmo dentro da amizade que você tem, você pode não perceber, mas dentro da amizade que você tem níveis e critérios de quem é mais seu amigo ou menos seu amigo. Dentro dos níveis de amizade que você tem aquele que você ama mais. Tem aquele que você responde na hora se mandar um recado para você no WhatsApp. Você não pensa duas vezes, não, esse aqui eu tenho que responder agora. Mas dependendo do nível de amizade, dependendo do nível que você ama, você fala, não, eu tenho que responder um pouco depois. Ou talvez você não pode responder ninguém agora, mas a hora em que você puder responder, você fala, preciso começar respondendo por esse daqui. São níveis e critérios que nós temos dentro de nós. Você pode até achar que não tem, mas você tem. E quando Jesus recebe o recado, a primeira coisa na frase que é lembrado para ele é que não era qualquer amigo. Era um amigo que ele amava. E o nível de amizade era tão incrível entre Jesus e Lázaro, em que a resposta do Senhor demonstra a conotação de amor e carinho que ele tem com Lázaro. A resposta é: esta enfermidade não é para a morte. Já estava respondido. Mensageiro, pode voltar. Pode dizer que não é para a morte. Mas incrível que a hora em que o mensageiro falava a quem tu amas, Lázaro estava muito próximo do vale da sombra da morte, para perder a sua vida. Naquele momento, Jesus libera uma palavra, que aquela doença não era para a morte. No processo da nossa vida, nós precisamos entender que tudo será fruto das nossas escolhas e da vontade de Deus para a nossa vida. As nossas escolhas e a vontade de Deus nas nossas vidas irão se fundir no chamado e o propósito que nós temos nessa terra. Haverá momentos em que Jesus vai permitir que você fique enfermo. Haverá momentos em que o Senhor vai permitir que você passe pelo vale da sombra da morte. Haverá momentos em que você vai pensar que é o seu fim, em coisas que você investiu o seu tempo, em coisas em que você dedicou a sua vida, a sua história, mas a palavra de Jesus é: esta situação não é para a sua morte. Nessa hora então você vai ter que decidir acreditar na voz do Senhor ou nas diversas vozes que estarão à sua volta. Não, vai morrer. Não, fulano morreu desse jeito. Não, isso aqui eu já vi acontecer. Você vai perder tudo que você tem. Não, se fosse você, eu faria isso. E aquela nuvem de mensagens negativas poderá tomar conta da sua mente. E só tem um jeito. Haverá momentos em que você
terá que decidir a não ouvir nenhuma dessas vozes. Desligar, se desconectar, para não se perder e não entender o propósito de Deus para as suas vidas. A Bíblia não fala que Lázaro estava enfermo porque ele estava em pecado. Só fala que ele estava enfermo. E Jesus sabia que Lázaro haveria de passar pela morte natural que todos nós um dia vamos passar, a não ser aqueles em que Cristo voltar e estiver vivo e seu corpo ser transformado num abrir e fechar de olhos. Mas acontece que Cristo permitiu que Lázaro morresse mesmo. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que ter fé implica de nós termos uma atitude para superar todas as nossas dúvidas. E ligar a nossa confiança é acreditar de forma positiva que Deus fará o melhor para nós. Entenda, haverá coisas que vai acontecer na sua história que você não vai entender. Mas dentro do processo de Deus, talvez Deus vai fazer você perder algumas guerras, para que você seja preparado para vencer a maior e importante batalha da sua história. Haverá momentos em que Deus deixará que você passe pelo vale da sombra da morte, para que lá você entenda que não é remédio, que não é ninguém, que não é médico, mas que só Ele pode te mudar. Porque só quem passou pelo vale da sombra da morte e saiu de lá, sai de lá renovado, dizendo: Senhor, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história, eu vou ser uma pessoa melhor, eu quero ser diferente. Talvez dentro do teu chamado, Deus vai permitir que quase você morra, para você entender, para você cuidar de pessoas que vão passar pelo vale da sombra da morte. Existem coisas que você só vai saber se você passar. Uma pessoa que tem um filho, que é pai, ele sabe coisas que um homem que não é pai nunca vai saber. Uma mulher que é mãe, ela sabe de coisas e passou por situações que quem é uma mulher solteira jamais vai passar. Pode até tentar imaginar, mas jamais vai saber. Quando os meus filhos eram bem pequenos e eu levava no pediatra, no médico, a primeira coisa que eu perguntava era se ele tinha filho. Porque se ele falasse para mim que não tinha filho, era a última consulta que eu estava lá. Porque ele só vai pela ciência e não tem nenhuma prática. Ele não sabe o que é doidura de uma mãe no meio da madrugada, que o filho está gritando de dor de ouvido e ela lembra-se da sua avó que disse: filha, pega um alho, coloca no óleo, esquenta e coloca para você ver. E simplesmente acontece. Mas você vai num médico que nunca passou por isso, ele fala: você vai deixar seu filho surdo. Ele não sabe o que é uma mãe no meio de uma aldeia, no meio desse nosso Brasil que é imenso, onde eu já tive em lugares onde o médico mais próximo está a 500 quilômetros para uma mãe levar o seu filho, mas o seu filho pisou no prego. E agora, o que fazer para não ter tétano? Arruma um fumo com alguém, manda o filho urinar e mexe aquilo tudo e coloca, ele não morre. Mas vai falar para um médico que nunca passou por isso, ele não sabe. Vai falar para uma pessoa que sempre viveu dentro do apartamento na cidade grande, não sabe disso. Por isso eu digo com toda convicções, só sabe o que é mudar de vida e o desejo de mudança quem já teve no vale da sombra da morte. Só quem já teve lá, dizendo: Senhor, eu não quero ir, Senhor, eu não quero partir. E ali você fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Senhor, se tu me der a oportunidade, eu vou fazer desse jeito. Quantas pessoas nesta hora em que eu estou ministrando para você está no hospital, está na UTI, dizendo assim: se eu sair daqui, eu vou pedir perdão, se eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa melhor, se eu sair daqui, eu vou mudar a minha vida. Se você não passou por isso, você não sabe
Agora o que você pode fazer é escolher ouvir a voz de Deus que te fala hoje, para você não precisar passar pelo vale da sombra da morte, para você não precisar estar numa UTI. Mude sem precisar passar por isso. Escolha Deus na sua vida. É por isso que Cristo disse: ei, essa doença não é para sua morte. Eu não sei, mas eu quero conjecturar nessa hora que Jesus queria fazer algo na vida de Lázaro. Existia algo que o Senhor queria que Lázaro passasse, para que a hora que ele retornasse, ele pudesse manifestar a glória de Deus. Tanto é que é verdade que quando Lázaro volta e Jesus está na casa de Lázaro, diz que vinha pessoas de tudo quanto é lado para ver se Lázaro realmente estava vivo. Talvez Deus permitirá que você até morra em algumas coisas na sua vida. Deus vai permitir que você perca algumas coisas na sua história. Mas ei, saiba de uma coisa: você vai morrer em algumas áreas da sua vida, mas Deus vai te ressuscitar. E aqueles que não acreditaram em você, diz o Senhor, virão de perto, virão de longe, para ver a glória que Deus vai manifestar através de você. Por isso, em nome de Jesus, não baixe a sua cabeça. Em nome de Jesus, não aceite palavras negativas. Em nome de Jesus, mude o seu pensamento. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão daquilo que Deus prometeu para você, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que quando Jesus volta para Betânia e vai chegando ali, as suas irmãs encontram ele. Uma primeira encontra e diz: ah, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. Eu chamo a tua atenção para mostrar para você que o verdadeiro amigo, ele sempre acredita no chamado do outro amigo. Jesus tinha algo especial na casa de Lázaro e na casa de Marta e de Maria. Aqueles três irmãos, eles acreditavam que Jesus era o Messias. A Bíblia diz em um texto em que Jesus não fez mais milagres porque os judeus não creram. Mas naquela casa, a resposta é: se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você vai ver que na caminhada, você vai ter que decidir andar com quem acredita em você. Na sua caminhada, você vai ter que caminhar com quem é feliz com aquilo que você tem e com aquilo que Deus vai dar para você. Você vai entender que na sua caminhada, não é aquele que só está com você na hora da festa, não é só aquele que está na hora do churrasquinho, não é só aquele que está na hora quando tem alguma coisa. Não, você vai ver que na sua caminhada você vai ter que decidir que na hora do seu sofrimento, essa pessoa sofra também com você. É tão verdade isso, que ainda tendo uma semana antes da morte de Cristo, Cristo resolve passar na casa de Lázaro. Cristo resolve passar os últimos dias como filho do homem na casa de Lázaro. Você tem decidido e tem ficado com quem na sua história? Quem são as pessoas que têm sido realmente seus amigos? Com quem que você pode compartilhar a sua alegria, a sua grande felicidade, e saber que aquela pessoa vai ficar feliz, não vai ficar invejoso? Mas com quem que você pode hoje compartilhar se você não estiver bem? Jesus amava Lázaro e Lázaro amava Jesus. Quando Jesus chega diante de onde Lázaro estava lá, sepultado, a Bíblia diz que já não cheirava muito bom, já fazia 4 dias. Jesus pede para tirar a pedra. E antes de Jesus tirar a pedra, a palavra fala que ele chorou. Esse era o amor de Cristo. Será que você tem um nível de intimidade com o Senhor ao ponto de Cristo chorar quando vê que dentro do processo do Pai Celestial na sua vida vai te causar dor?
vai te causar ferida. Eu fico imaginando Cristo olhando para os seus servos de hoje, da nossa geração, e vendo alguns passando pelo vale da sombra da morte, outros perdendo amigos, perdendo parentes, perdendo esposo, esposa. Será que Cristo chora por essas pessoas? Será que o nível de intimidade que você tem, Cristo choraria por você? Ou será que o seu nível de intimidade com Cristo não é mais de amizade, mas é de conhecido? Um conhecido que eu sei que a hora que eu procuro Ele, porque nós temos assim, né? Eu tenho alguns conhecidos, quando eu furo o pneu do meu carro, eu só levo num lugar, eu tenho um conhecido. Eu sei que lá ele não vai passar para trás, eu levo lá. Mas ele não é meu amigo, ele nunca vive comigo. A hora que eu preciso de remédio, eu sei qual farmácia que eu vou e com qual farmacêutico eu conheço. Quando eu preciso de um advogado, que no meu caso é uma advogada, eu vou bater lá na porta dela. Mas qual é o nível de intimidade que nós temos? Qual é o nível de intimidade que você tem com o Senhor? Porque dependendo do seu nível, é a resposta dele, porque Ele ama a todos, mas Ele não pode ser injusto com ninguém. É por isso que quando Jesus está ali, Ele chora, tira-se a pedra, e aí o Senhor chama Lázaro pelo nome. Lázaro, sai para fora. Lázaro escuta a voz do seu amigo. Diz a Bíblia que Lázaro estava todo enrolado. Lázaro estava todo enrolado. Preste atenção. Jesus não mandou ninguém desenrolar Lázaro enquanto Ele não chama. Você sabe o que eu aprendo com isso? É por isso que o Senhor nos chama para um novo chamado. O Senhor nos chama para uma nova oportunidade, mesmo nós estando enrolado com alguma coisa. Não importa o rolo em que você esteja envolvido, não importa a confusão que tem tomado conta da sua vida, não importa como você esteja amarrado ao ponto de estar atrofiado, e veja bem, nem que você esteja morto, somente você vai ouvir a voz daquele que tudo pode. Você vai ouvir a voz daquele que vai te ressuscitar primeiro, dando ânimo de vida, dando oportunidade, e só depois Ele vai desenrolar. Com isso eu entendo, primeiro Jesus chama e depois Ele desenrola. Mas normalmente a gente vê o contrário. Quando eu resolver isso, então eu vou seguir o Evangelho. Não, quando acontecer isso, eu vou fazer a minha parte. Ei, você está na contramão. Precisa mudar esse negócio aí. Jesus não desenrolou e não mandou ninguém desenrolar, porque Ele primeiro queria trazer vida. É por isso que nesta hora, esta palavra é para trazer ânimo, mas não é qualquer ânimo, não é palavra de coach, não é palavra de positivismo, mas é o Evangelho puro de Jesus. Primeiro Ele vai te chamar, e depois, se você não conseguir desenrolar sozinho, Ele vai dar ordem para pessoas que nunca te viu e vai desenrolar, e você vai ser o Evangelho vivo do Senhor. Haverá momentos da sua vida que antes de Jesus desenrolar, Ele vai te chamar, a sua fé vai se firmar e vai ser ativada, e só então você vai se movimentar. Olha aí outra coisa, preste atenção. Você só vai voltar a caminhar em rumo do seu chamado plenamente. Você só vai voltar a caminhar para a sua felicidade quando primeiro a sua fé for ativada. De nada adiantaria desenrolar Lázaro morto. É por isso que tem hora que eu vejo pessoas que estão envolvidas num turbilhão de pecado, estão envolvidas em grandes tempestades familiares, estão envolvidas em problemas financeiros,
e ora e faz oração até bonita, dizendo: Senhor, se tu me tirar disso, então... Não. Ele não vai tirar você de nada. Ele primeiro vai ativar a sua fé, vai voltar a trazer vida em você, e só depois então Ele vai desenrolar tudo isso. Só depois disso então que Ele vai mandar a tempestade a parar. Só depois disso então que Ele vai levantar você. E só depois disso então que você voltará a caminhar. Porque a primeira coisa, olhando para a vida de Lázaro, diz que ele tentou pular lá, amarrado, enrolado, mas ainda encontrou pessoas: não, quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Aposentou e nada. Não, quando eu trocar de carro, eu vou visitar todas as igrejas do ministério onde eu estou. Trocou de carro e nada. Não, se Deus me der um serviço novo e o salário for X, eu vou ser dizimista. Esquece, nada disso vai acontecer. Você só terá prosperidade quando, em meio à escassez, em meio à dificuldade, você for fiel ao Senhor com aquilo que Ele dá na tua mão. Você só terá o carro do seu sonho quando você começar a fazer a obra e andar com aquele que Deus já colocou na tua mão. Você só vai ter algo poderoso e que as pessoas vão desejar, que as pessoas vão estar felizes na sua vida, quando você começar a fazer antes, não é depois. Não se trata de amanhã, se trata de ativar a sua fé agora, crendo que aquele que começou a boa obra, Filipenses 1, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. O processo de Deus, você vai ter que enfrentar muitas coisas, mas a primeira coisa que você precisa fazer é tirar um limite da sua vida. O limite em que você coloca os sonhos de Deus. Muitas vezes nós limitamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não que Deus não tenha capaz de fazer, não tenha capacidade de fazer. Não, Ele tem. Ele tem condições de mudar a sua história. Ele tem condições de suprir todas as suas necessidades. Ele tem condições de curar o enfermo. Ele tem condições de mudar a história. Ele tem condições de mudar o casamento. Ele tem condições de tudo. Mas muitas das vezes nós limitamos que a bênção seja real na sua vida. Irmãos, é muito difícil viver na medida da fé. Viver na medida da fé é quando está faltando tudo em casa e você continuar orando dizendo: Senhor, a provisão vai chegar. Viver na medida da fé é quando o casamento está dando tudo errado e você tem todo o direito no mundo e a razão de abandonar esse casamento e ir embora, mas você crê que se o Senhor unir, o homem nenhum pode separar. Viver na medida da fé é quando você tem uma promessa de um sonho que vai se realizar, mas ele ainda não chegou. Isso é viver na medida da fé. Mas muitas das vezes nós limitamos e não conseguimos viver na medida da fé, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos faz a gente enxergar tantas coisas que nós não queríamos. Faz a gente ouvir tantas coisas que nos levam ao desânimo, que nos leva à depressão. E aí nós tiramos a medida da fé e usamos a razão do nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós estamos tirando algo que colocamos nas mãos do Senhor e estamos trazendo para a nossa responsabilidade. Então muita coisa que acontece na nossa vida, ou muitas coisas que não acontecem em nossas vidas, não se trata de que Deus não quer fazer nada por você. Se trata que você limitou Deus. Deus te prometeu algo, mas quantas vezes você já falou que Ele não vai cumprir isso na sua vida? Deus prometeu que vai mudar o seu casamento, mas quantas vezes você já falou contra o seu casamento? Deus falou que vai preparar algo poderoso esse ano, mas quantas vezes você, com a sua própria palavra, desfez a palavra de Deus que tinha sido prometido na sua vida? É por isso que hoje, preste atenção, olha para mim,
O maior desafio de quando você começa a ter esta palavra da verdade, uma palavra que liberta, não é uma palavra motivacional, não. Isso eu vou deixar para os youtubers da vida, para pessoas que estão dizendo que é pastor e nunca pastoreou ninguém, e estão ganhando dinheiro com isso. Mas o maior desafio para você alcançar a felicidade é quando a sua mente começar a abrir e você entender o que é certo, o que é errado. E aí você começa a amadurecer no Evangelho. E aí, o maior desafio é desconstruir a sua mente naquilo que você achava que era certo. É desconstruir algo que alguém falou para você. Não, se pisou em você, você tem que pisar também. É desconstruir uma mente de alguém que foi machucado, que foi ferido, que foi traído, onde Jesus diz, libera o perdão, e você fala, mas como, Senhor? Ainda eu choro quando eu lembro. Mas é nessa hora em que você resolve desconstruir a sua mente em coisas em que o Senhor não prometeu para você. Você vai começar a usufruir daquilo que Deus, desde o princípio, disse que faria na sua vida. O maior desafio é desconstruir. Tem pessoas que estão presas ao passado. Ah, mas no passado eu fazia. Não, na época em que eu era. Mas você não é mais. Na época que eu fazia, mas você não faz mais. Não, porque se colocar na minha mão, não, quantas coisas já foi colocado na sua mão. Não, porque se eu estiver na frente, mas você sempre é o último a chegar. Você nunca está na frente. Você é o que não tem responsabilidade. Pastor, por que você está falando isso para mim? Eu estou falando isso porque Deus, que é o teu Pai, Ele olha para você e Ele te disciplina e te chama a atenção, porque Ele te ama, porque Ele sabe que você tem mais capacidade. Ele olha para você e sabe que você tem um chamado tão lindo, que está parado, está atrofiado, mas Ele diz que nesta hora Ele te chama pelo teu nome, porque Ele sabe teu endereço, Ele sabe o que te enrolou, Ele sabe o que te atrofiou, Ele sabe qual é a sua mágoa, Ele sabe qual é a sua ferida, e Ele te responde dizendo que Ele tem o remédio. Ele sabe o que vai te levantar, Ele sabe o que vai te fortalecer, e Ele sabe o que vai fazer você chegar onde Ele sempre quis. Mas você precisa abrir a sua mente e desconstruir tudo do passado. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o seu futuro. Mas Ele alerta você: o seu futuro será o que você faz hoje no presente. É por isso que fatos negativos vão impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Deus não vai impedir o dia mal em sua vida, mas Ele promete não te desamparar no vale da sombra da morte. Voltando para o texto, Jesus não impediu que Lázaro morresse aos olhos das pessoas. Você precisa entender que Jesus não está preocupado com o que dirão dele como Jesus. Porque imagine, irmãos, a Bíblia não relata, mas Jesus era conhecido por milagres. E volta um servo dizendo: olha, ele disse que não é para a morte. A primeira coisa que acontece é o quê? Morte. Só que eles não entendiam, não era daquela morte que Jesus estava falando. Porque aquela morte o Senhor só falou Lázaro e ele voltou à vida. Jesus estava falando de outra coisa. Haverá momentos em que Jesus vai permitir, eu vou repetir de novo, em que algumas áreas da sua vida morra definitivamente, porque se não morrer vai te levar para o inferno, vai te levar para o lago de fogo, e ainda você está resistindo que Deus quer tirar
tirar da sua vida. Mas se Ele tirar isso, Senhor não é aquele que tira para deixar vazio, não. Ele vai preencher com bênçãos espirituais. Ele não impediu que Lázaro fosse pelo vale da sombra da morte, assim como não vai impedir você também, irmão. Em nenhum momento Ele disse que impediria você de ser humilhado. Em nenhum momento Ele disse que ia impedir que você não fosse traído. Ele não disse nada disso. Ele disse que se você ama Ele e Ele te ama, o mundo aborreceu Ele e o mundo vai aborrecer você. Mas o mais importante disso tudo, Jesus não estava preocupado com o que os judeus de lá iriam pensar em que seu melhor amigo morresse. E Jesus não se preocupou em que as pessoas iam dizer que Ele não fez nada. Mas a grande verdade é que eu ainda me preocupo com isso. Eu ainda não estou curado disso. Quando alguém fala de mim, eu fico nervoso. E não deveria mais. É um processo de Deus na minha vida. Quando eu sei que alguém está falando mal de alguém que eu amo, eu fico bravo. E aí eu vejo o quanto eu preciso amadurecer no Evangelho do Senhor. Porque não se trata de que estão falando de ou quem. Se trata de quando chega em você, se você está maduro o suficiente. E só quando você estiver maduro o suficiente, é que está na hora de colher os bons frutos. Tem fruto que se você comer verde, irmão, você tem que jogar fora. Tenta comer uma banana verde. Mas verde, aquela marrenta, tá? E não vem com negócio de fritar na panela, não. Não, natural. Tenta comer ela. Tem coisas que não dá, irmão. Precisa estar maduro. Existe coisas que nós não estamos colhendo da parte de Deus porque não estamos maduros ainda. Que ainda precisamos crescer. Mas irmãos, por que nós não crescemos? Por falta de conhecimento, por falta de verdade, por falta de palavra? A gente sabe que não é nada disso. Porque palavra nós ouvimos todos os dias. Maus exemplos para não nos contaminar, nós vemos todo dia. A coisa que nós vemos errado numa família, daqui um pouco estamos fazendo igualzinho dentro da nossa casa. A coisa que nós vemos pessoas que falam mal das pessoas e a gente critica. Nossa, mas como aquele fulano fala mal de todo mundo? Daqui um pouco você está falando mal de todo mundo. E aí a gente vê o quanto que nós precisamos nos amadurecer. E aí o Senhor fala assim, peraí, eu tenho que matar uma parte desse eu, dessa pessoa, para ele entender que eu não quero isso na vida dele. Eu quase morri esses dias. Ainda estou naquela fase que eu estou amando tudo, pedindo perdão para todo mundo. E eu estou falando, Senhor, não tira isso de mim não, porque eu não quero passar pelo vale da sombra da morte de novo. Eu não quero de novo lá não. Só quero se for para o Senhor me resgatar para a sua glória. Mas eu sei que eu tenho muita coisa para fazer. Jesus sabe que você tem muita coisa para fazer. Quantas pessoas que me ouvem agora, que têm seus parentes que estão sendo entubados, pessoas que estão enfermas, e sabe o que queria? Ter uma igreja com um mato bem grande para vir carpir no final de semana. Mas quando eu estou bem, eu de novo fazer? Tem que ser outra pessoa agora a fazer. Tem pessoas que estão no hospital doidinho para sair, sabe para quê? Só para poder ter a oportunidade de arrumar a porta da pia da cozinha que caiu e ninguém mais levantou. De trocar aquela fiação que sempre está cheirando queimado. Mas daí sai de lá, Deus dá energia, Deus dá tudo. E parece que as coisas voltam a um normal que não deveria ser normal. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que se nós não entendermos o processo de Deus, Ele nos reprova, mas Ele não desiste de nós. Olha que coisa linda. Deus nos reprova, mas Ele não desiste de nós. Como que Ele não desiste de nós? Ele volta você, aonde você caiu, te levanta e fala, ei, caminha de novo. Deus não desiste de você. Você pode pecar, você pode errar, você pode transgredir. Deus não vai desistir de você. Ele é um Deus de oportunidade. E ninguém pode julgar você.
Ninguém pode julgar ninguém. É o Deus de oportunidade. É por isso que ter pressa na resposta não vai adiantar você no processo. Mas ter a certeza que o processo de Deus para tornar você uma pessoa melhor vai te levar a ter paz dentro do seu coração. E você com paz no seu coração, você consegue fazer as coisas com perfeição. Uma pessoa quando vai fazer uma entrevista num lugar, eu lembro que um dos nossos pastores que estão hoje em Araucária, pastor Jaime, logo quando ele chegou em Maringá, ele foi fazer uma tentativa de emprego na Cocamar. E aí levaram eles lá para uma salinha e eles tinham que tampar hoje é tudo informatizado, mas estou falando de bastante tempo atrás. A tarefa era pegar uma tampinha, tampar uma lata de óleo cheia, dar pro rapaz lá, e ele tinha que mexer e não podia vazar. O cara entra na sala e fala: vocês têm 5 minutos para cada um tampar 20. Ô irmão, você já começa assim, ó. Você já começa tremendo já. No final, ele foi reprovado. Se nós fazermos da nossa vida, da nossa história, sempre com temor daquilo que nós vamos fazer, sempre fazer algo provisório que se torna definitivo na minha vida, não, depois eu mudo, é um definitivo que se torna provisório, você vai ser aquele que vai ser reprovado no teste. E você vai ser reprovado 1, 2, 3, 4. Irmão, a sua vida inteira, o lindo é que Jesus não vai desistir de você. Mas eu penso Jesus dando ordem ao anjo: vai lá, cuida dele. Vai lá, cuida dela. Só tem cabelo branco, mas ainda não aprendeu. Só tem tamanho, mas ainda é uma criancinha que precisa aprender. Eu não vou desistir dele. O diabo quer acabar com tudo, quer matar, roubar e destruir. E Jesus fala: não, eu sou de oportunidade. Não toca não. Se tiver que tocar, só vai ser com a minha permissão. E se for, é porque eu quero dar uma lição. Jesus te ama e Ele quer mudar a sua história. Entenda, e eu encerro nesta hora. Nós não vamos poder e não temos autoridade para pular o processo de Deus. O processo de Deus você vai sentir na pele. E ele vai se intensificar a hora que você resolver viver por princípios. A hora que você resolver viver a verdade do Senhor. Servir a Ele de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aí você vai aprender que mesmo estando em Cristo Jesus, mesmo estando na casa de Deus, você vai passar por alguns processos. E os processos são: você vai errar, você vai pecar, mas você vai poder reconhecer o teu erro. Você vai repensar as coisas que você fez errado. Você vai revisar para não acontecer mais. Você vai corrigir, você vai confessar, você vai mudar e aí você vai melhorar. Tão fácil o processo de Deus, né? Rapidão, né? Quer que eu repita? Você vai errar, você vai pecar, e aí você vai reconhecer, e aí você vai repensar, porque você já pecou tanto que já pensou várias vezes. Vai repensar, vai revisar, vai corrigir, vai confessar, vai mudar, e quando mudar, vai tudo melhorar. Deus está pronto para estender as suas mãos, a boa mão do Senhor, para alcançar a sua casa, o seu chamado, o seu ministério, os seus sonhos. E diz o Senhor: ei, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família,
Não desista daquilo que Ele prometeu com você, porque Ele não esqueceu. Talvez alguém já te prometeu tanta coisa e não cumpriu nada. Talvez algumas pessoas prometeram coisas e se esqueceram. Mas Jesus manda te dizer: Ele não esquece, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele trabalha por você e vela por você. No nome de Jesus, se coloque de pé. Lázaro ressuscita. Jesus vai para a casa de Lázaro, e ali eles fazem uma grande ceia de celebração da vida. Procure celebrar a vida, porque se você não aprender a celebrar a vida, você vai ter que enfrentar e celebrar a morte. Aprenda a celebrar a vida, aprenda a celebrar a felicidade, porque se você não decidir essa escolha, você vai ter que conviver com a morte perto de você. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, alcança, Senhor, aqueles que nos ouvem nesta hora. Alcança aqueles que precisam de Ti. Alcança, Senhor, que o Teu Evangelho possa nos constranger, que o Seu Evangelho possa mudar, que o Seu Evangelho possa nos corrigir, que o Seu Evangelho nos faça repensar, que o Seu Evangelho faça nos confessar, que o Seu Evangelho nos faça, Senhor, vidas e vidas melhores, ó Deus. Visita os lares aqui representados. Visita, Senhor, as famílias que nos ouvem. Visita, Senhor, aqueles que não puderam vir. Visita aqueles que estão enfermos. Mas que tudo pode passar, ó Pai. Mas o Seu amor jamais venha nos deixar, Senhor. Em nome de Jesus, alcança. Alcança, Senhor. Alcança-nos. Isso. Fala com Deus nesta hora onde você estiver. Fala com o Senhor nesta hora. Preparado pra mim, preparado pra mim, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Diga: eis-me aqui nesta hora onde você estiver. Diga: eis-me aqui, Senhor. Jesus. Diga: Senhor, eu quero a oportunidade. Senhor, se preciso for, Eis-me eu quero mudar agora, porque eu não quero ir pelo vale da sombra da morte. Ah, Jesus! Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu quero liberar uma palavra de cura. Depois dessa mensagem que foi ministrada, eu quero liberar pela sua vida que está na casa de Deus, a você que me escuta, uma palavra de cura, uma palavra de direcionamento, uma palavra para mudar a sua história.
ore comigo nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora com esses teus filhos, Senhor, de perto e de longe. Meu Deus, pessoas que pediram oração, que possa alcançar agora. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor muda a história desse teu filho, desta tua filha. Pessoas que estão internadas, entubadas, pessoas que estão com febre, que estão, Senhor, com seus corpos dolorosos. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, envia o anjo, Senhor, com a cura. Senhor, nós cremos que se o Senhor determinar, será mudado a história deste homem, será mudada a história dessa mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui presentes e que ouviram esta palavra, em nome de Jesus, ó Pai, quebra as correntes. Senhor, Deus, desconstrói as mentes fechadas, abre para o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muda a nossa história, muda, Deus, porque nós precisamos de Ti. Para onde nós iremos, se Tu tens a vida eterna? Meu Deus, entra neste reboliço, entra nessa tempestade, entra, Senhor, ó Deus, nesses impedimentos, ó Pai. Chama pelo nome para começar a desenrolar. Chama pelo nome para ativar a fé. Chama pelo nome para mudar a história. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, onde chegar a minha voz nesta hora, muda, ó Deus. Receba a cura nesta hora. Receba a cura nesta hora. Deus vai te curar. Deus vai curar. Deus vai visitar. Creio que Tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Em nome de Jesus, receba a cura da parte de Deus. Em nome de Jesus, toma posse daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Em nome de Jesus, não dê mais lado para conversa fiada. Em nome de Jesus, se afaste daqueles que não acreditam em você. Em nome de Jesus, se afasta daqueles que querem o teu mal e vá para perto de pessoas que te amam. Vai para lugares que podem cuidar de você. Em nome de Jesus, tome posse desta palavra e receba o melhor de Deus para a sua vida. Vamos aplaudir o Rei. Creio que Tu és a cura.